Como dormir bem, cara? Pra quem tá assistindo em casa agora, primeiro, pra quem tá assistindo em casa, né? Beleza, então vocês falaram ali, vocês têm um dado da clínica de vocês, que é 2,7% das pessoas reclamam de sono, mas dados epidemiológicos na ciência mostram que aproximadamente 70% das pessoas dormem mal. Isso indica que a gente não utilizou nenhum instrumento, né, pessoal? Por isso que a gente não achou um dado parecido com o que a ciência achou, porque nós pedimos para as pessoas apenas um autorrelato. A gente não passou nenhum instrumento validado para medir. Então, é um puta de um dado esse que a gente encontrou, de 2,7% e 70% na sociedade. Isso indica que todo esse meio aqui dorme mal, mas não sabe relatar que dorme mal. É um indicativo, né? Para quem tá em casa, como saber se dorme mal e como dormir bem? Legal, perfeito. Acho que o primeiro critério é você utilizar é entender como você acorda. Saca? Tem indivíduos que acordam mais alertas, mas não é a maioria de quem dorme mal, geralmente, não acorda muito bem, acorda meio cansado. Acordar cansado é uma coisa um pouco contraditória para quem dormiu. Então, se você dormiu, a tendência é você acordar minimamente disposto. Obviamente que tem aí um ponto importante, é que existe, logo quando você acorda, existe a inércia do sono. Então, em torno de 10, 20 minutos, você está naquele movimento inerte ainda, né? Que você está despertando. Então, leva um tempo até você... Isso aí seria o quê? É natural. Mas assim, como é que é do ponto de vista na prática? A pessoa está mais lenta, não consegue prestar atenção em muita coisa? Exatamente. Tem indivíduos, né? Aqui tem que fazer sempre a ressalva de que tem indivíduos que acordam desperto da cama, vão lá, começam a trabalhar. Tudo bem, existem. Mas é normal que as pessoas, nos 10 a 20 primeiros minutos quando acordam, elas têm uma certa inércia, né? Um pouco de dificuldade de você pensar naquilo que está acontecendo na sua vida, né? Você está mais sonolento, parece um pouco que você está com uma certa preguiça inicial. Agora, passando 10, 20 minutos dessa inércia, a tendência é você se sentir bem, né? Você já começar a entender aquilo que você precisa fazer ao longo do dia, né? Começar a imaginar quais são as tarefas que você tem ao longo, pelo menos, daquela parte da manhã, né? Então você consegue organizar, que você tem que fazer um café da manhã, ou seja, também um outro ponto importante, você precisa, depois de 10, 20 minutos, você já começa a sentir algum tipo de interesse em comer, por exemplo. O que a gente vê muito na clínica é indivíduos que não tomam café da manhã porque não sentem fome. Isso talvez seja um sinal importante de que alguma coisa já não anda bem nele. Então, um dos principais critérios aqui que a gente pode já começar a pensar de uma forma prática é como o indivíduo acorda. Tá? E geralmente o nosso alerta, né, na média, na maioria das pessoas, ele não vai estar nas primeiras horas da manhã. A maioria das pessoas vai ter um aumento do alerta por volta das 9, 10 horas da manhã, onde você vai estar com o processamento do seu cérebro a todo vapor. Esse exemplo é de quem dormiu bem. É de quem dormiu bem, ou seja, é aquilo que é esperado. Indivíduos que mantêm um grau de sonolência, né, sente sono ainda até 9, 10, 11 horas da manhã, tem alguma coisa já sinalizando que não está bem. Perfeito. Agora, tem outro ponto importante, é que nosso alerta, geralmente, ele cai mais ou menos, né, ao meio-dia até 1h da tarde. Isso é natural, principalmente depois do almoço, né, até algumas pessoas um pouquinho antes. É ideal, inclusive, quando as pessoas sentem um pouquinho de sono, né, logo depois do almoço, nesse horário, podem ser compensados com um momento de relaxamento, até mesmo uma soneca de 10 a 20 minutos. Tá? Mas assim, a sonolência diurna, né, tanto de manhã quanto à tarde, já é um excelente indicativo. Tá? Eu acho que as pessoas elas precisam se sentir bem operante ao longo do dia. E muita dificuldade, né, dificuldade de prestar atenção naquilo que elas estão fazendo, né? A procrastinação é um exemplo disso, né? Você tem dificuldade de começar tarefas, é um sinal também de indicador de dificuldade de qualidade de sono. Mas antes de tudo isso, a gente tem que também pensar quantas horas seria adequado uma pessoa dormir, né? Então, pessoas que dormem 4, 5 horas todas as noites, obviamente, isso não é um tempo adequado. A gente sabe que adultos saudáveis, eles precisam dormir de 7 a 9 horas todas as noites. E isso é variável. Então, tem indivíduos que dormem 7, isso já é suficiente. Tem alguns indivíduos, mas isso é extremamente raro, que tem uma diminuição dessa quantidade de sono, né? Indivíduos que se sentem bem com 6 horas, mas isso é a exceção. A regra é de 7 a 9.
Então, se você já está dormindo menos, já é um indicador. Menos de 7 horas já é um indicador para prestar atenção. Sonolência diurna, obviamente, isso já é um sinal que as coisas não vão bem. E o interessante é que a pessoa, quando for fazer esse teste, não chegue 9 da manhã que tá com sono e se encha de café, né? Exato. Ou seja, o teste teria... Se você que tá em casa e quer experimentar, ver se seu sono tá bom, tira um dia para você acordar e tenta ficar o dia todo sem tomar nenhum estimulante. Perfeito. Café, energético, Coca-Cola, coisas com cafeína, chás com cafeína. E aí a ideia então é que essa pessoa, por volta de 15 a 20 minutos depois de acordar, comece a se sentir mais alerta, devido aos hormônios, está tudo circulando normal, Perfeito. ocorre um aumento de cortisol, ocorre um aumento de adrenalina, redução da melatonina. E depois do almoço pode ter uma queda ali, dar uma sonolência, depois volta o alerta de novo até de noite, quando descer o sol, começar a sentir sono. Exatamente. Esse é o bonito. Esse é o bonito. E o ideal é que, de fato, a partir, 7, 8, 9 horas da noite, a tendência é gradativamente o nosso alerta diminuir. Se você tá pilhadão naquele horário, isso já é um sinal que alguma coisa também não tá andando bem. Então, por exemplo, claro, João, mas sei lá, eu tenho um filho, meu filho se machucou às 8 horas da noite, e se machucou feio, quebrou o braço. Não, Obviamente claro que você vai ficar mais pilhado, você vai ficar alerta para resolver o problema. Mas pensando do ponto de vista aqui mais ideal possível, né? Ou seja, 7, 8 horas da noite, a gente já diminuindo as demandas, né, do nosso ambiente, ou seja, onde a gente já encerrou o nosso expediente, a gente já está se encaminhando, já tomou um banho, né, já jantou e já tem um ambiente um pouco mais relaxante, é natural que a gente esteja mais sonolento, né, já iniciando já esse estágio. Então, indivíduos que estão nesse horário, né, de 7, 8, 9 horas da noite, muito pilhados, esse é um sinal que seu relógio biológico está arrastado para frente, né? Ou seja, você deveria já estar relaxando, mas não. Você vai dormir lá por volta das meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã e só sente sono naquele momento, tem alguma coisa muito errada aí. Perfeito. E assim, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, a gente sabe que tem pessoas que chegam tarde do trabalho, que pegam busão, que não conseguem dormir cedo e tudo mais. Não estamos falando que isso é um crime, que a pessoa está vacilando. Nós estamos falando aqui que quando estiver tudo organizado na sua vida, que você tente olhar um pouco para o sono, porque às vezes a vida está organizada e é possível você melhorar a qualidade do seu sono, só que pelo fato de você ser ignorante, no sentido ignorar mesmo, você ignora essa parte por não saber, você acaba perpetuando um estilo de vida desadaptativo e disfuncional, tá?